Era noite profunda, e o silêncio da casa só era quebrado pelo ranger da porta que se abria lentamente. O pai, exausto de mais um dia de trabalho pesado, entrou com passos arrastados. Seus olhos cansados, porém, logo se fixaram em algo inesperado. No quarto da filha, luz ainda acesa, e um choro contido, desesperado. A cena o paralisou por um instante. A menina estava ajoelhada ao lado da cama, tentando enfiar às pressas um papel dobrado debaixo do colchão. As mãos tremiam, os olhos vermelhos denunciavam segredos que pesavam mais que sua própria alma. Ele avançou, a voz grave e autoritária ecoando pela casa. "O que você escondeu aí?" A filha, em lágrimas, segurou o papel contra o peito como se fosse sua última defesa. "Nunca! Você não pode ver!" O coração dele disparou, tomado por uma mistura de raiva e medo. "Você não entende! Me mostre agora!" O silêncio que seguiu parecia esmagador. No ar, pairava uma pergunta impossível de ignorar. Que segredo caberia em uma simples carta capaz de destruir um homem inteiro? O homem era conhecido por todos como alguém de caráter firme. Trabalhava sem descanso, carregava nos ombros o peso da responsabilidade e acreditava que sua missão era sustentar a casa a qualquer custo. Mas dentro de si havia um vazio imenso. A ausência da esposa, partida cedo demais, deixara cicatrizes invisíveis que ele nunca soube curar. Desde então, endureceu o coração, acreditando que demonstrar sentimentos o tornaria fraco. Sua filha, ao contrário, vivia entre sonhos e silêncios. Adolescente delicada, escondia no peito uma tempestade de emoções que não ousava compartilhar. Sentia a falta da mãe em cada gesto, em cada abraço que não recebia. Carregava mágoas por não conseguir alcançar o amor do pai, que parecia sempre distante, preso às próprias dores. Entre eles, um muro invisível se erguera. De um lado, a autoridade fria, do outro, a necessidade desesperada de afeto. E era nesse abismo que a carta surgia, frágil no papel, mas poderosa o suficiente para desmoronar tudo o que ainda sustentava aquela família. O que estaria escrito ali, capaz de mudar para sempre a relação de pai e filha? Os dias seguintes foram marcados por um silêncio estranho dentro daquela casa. O pai percebia cada vez mais a distância da filha. Ela já não se sentava à mesa com o mesmo sorriso tímido de antes e passava longas noites trancada no quarto, escrevendo às pressas em um caderno velho. O som da caneta correndo pelo papel era como um sussurro constante que o atormentava. Na vizinhança, os comentários começaram a circular. Vozes baixas ecoavam pelos corredores e esquinas. "Ela anda diferente. O que estará acontecendo?" murmurava uma vizinha curiosa. "Parece que guarda algo, mas o quê?" respondia outra intrigada. Dentro de seu quarto, a jovem apertava contra o peito as folhas rabiscadas e deixava escapar palavras carregadas de medo. "Se ele soubesse a verdade, tudo acabaria", sussurrava, com lágrimas nos olhos. Do outro lado da porta, o pai escutava fragmentos e sentia o coração apertar. A desconfiança crescia como uma sombra implacável. E numa noite, incapaz de conter a angústia, ele deixou escapar sua voz grave, quase um rugido. "O que você me esconde? E se fosse comigo, eu mereço saber!" A tensão aumentava a cada olhar trocado, a cada silêncio sufocante. Um jogo de segredos e suspeitas se formava, e cada passo que ele dava em direção à verdade parecia trazer consigo o peso de uma tragédia inevitável. O que estaria prestes a ser revelado? Numa madrugada silenciosa, quando a filha já dormia exausta do próprio choro, o pai entrou no quarto às escondidas. O coração batia forte, como se pressentisse que estava prestes a atravessar uma linha sem volta. Ele ajoelhou-se ao lado da cama e, com mãos firmes, levantou o colchão. Ali estava a carta. O papel dobrado, amassado, escondia um peso que parecia maior que o mundo. Ele respirou fundo antes de abrir, mas quando os olhos percorreram as primeiras linhas, sua expressão endureceu. As mãos, antes firmes, começaram a tremer. As palavras diante dele rasgavam sua alma como lâminas. "Não, isso não pode ser verdade", murmurou com a voz quebrada. O barulho do soluço o despertou. A filha estava acordada, parada na porta, as lágrimas escorrendo sem controle. "Agora você entende por que escondi?" gritou com a voz sufocada pela dor.
A carta não era apenas um desabafo, era uma confissão. Revelava segredos enterrados no passado da família, envolvendo a ausência da mãe e verdades sombrias sobre o próprio pai. Um choque que mudava tudo o que ele acreditava conhecer. O peso da revelação pairava no ar como uma sentença impossível de reverter. O que o pai descobriu, ninguém poderia imaginar. O papel escorregou das mãos do pai e caiu no chão, como se carregasse o peso de um destino cruel. Ele se virou para a filha, os olhos vermelhos, marejados de lágrimas que já não conseguia conter. A respiração era pesada, o peito arfava como se faltasse ar. "Tudo o que eu acreditava era mentira!" gritou, a voz ecoando pela casa como um trovão, carregada de dor e incredulidade. A filha recuou, mas não desviou o olhar. As lágrimas escorriam sem piedade, e em meio ao pranto, ela implorou: "Mas eu só queria que você soubesse a verdade." O silêncio que seguiu foi esmagador, profundo, cortante. Apenas o som dos soluços preenchia o ambiente. A raiva e a tristeza se misturavam no coração daquele homem que parecia desmoronar diante da própria filha, sem forças para sustentar a máscara de autoridade que sempre carregara. O chão parecia ruir sob seus pés. A verdade, cruel e inevitável, estava exposta. Não havia mais como voltar atrás, e naquele instante o futuro deles estava suspenso por um fio, pronto para se romper a qualquer momento. O pai permaneceu em pé, imóvel, como se carregasse nos ombros o peso de uma vida inteira de segredos desfeitos. A filha, diante dele, chorava em silêncio, esperando um julgamento que poderia destruí-la. Mas então, em meio ao abismo que os separava, algo inesperado aconteceu. Com passos lentos, o homem aproximou-se. As lágrimas que antes eram de raiva e incredulidade, agora se tornavam marcas de dor compartilhada. Ele estendeu os braços, e a filha, sem hesitar, deixou-se envolver naquele abraço pesado, mas necessário. Não havia palavras, apenas o silêncio que finalmente dizia tudo. Naquele instante, compreenderam que a verdade, por mais dolorosa que fosse, também trazia a chance de recomeço. Entre soluços e suspiros, reconstruíam, peça por peça, um elo que parecia perdido para sempre. A mensagem ecoava, forte e implacável. A verdade pode doer, mas sempre liberta. E agora uma pergunta inevitável se levanta. E você? O que faria no lugar dela? Qual parte desta história mais emocionou você? Comente abaixo e inscreva-se para mais histórias inesquecíveis.